noite a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão de mais um momento de espiritualidade, nesta quinta-feira da oitava da Páscoa. Boa noite, Rose, como vai? Tudo bem? Boa noite, Noêmia. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti, isso mesmo. Esse canto, eu gosto muito dele, né? Um dos meus cantos preferidos. Gosto muito quando eu ouço esse canto na missa. Bom, vamos começar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Virgem Santíssima. Vamos hoje continuar, nós estávamos falando sobre a vida de oração, né, desde ontem. E ontem nós falamos sobre aquilo que é básico, né? Do que se trata a oração? O que é a oração? E se vocês se lembram, quem estava acompanhando ontem, né, eu comentava com vocês sobre esse trato de amizade, né, que nós temos com Deus. Ô Noêmia, seus pais mandam um abraço, manda outro para eles, saudade de vocês. Então, a oração, mais do que uma récita, né, de algumas orações de devoção, ela, antes de mais nada, tem que ser um trato de amizade com Deus, uma relação de amor com Deus, né? Procurar a oração para exercer esse amor a Deus, né? E aí a gente estava falando aqui ontem que progredir na oração é progredir na caridade, progredir no amor. Oi, boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Muito bem, então ontem nós deixamos isso bem claro, né? Que a oração é realmente trilhar este caminho da caridade para com Deus. E hoje nós vamos falar sobre como iniciar essa vida de oração, né? O que a gente precisa, o que nós precisamos ter em mente, como é que nós começamos, né? Quais são os pilares, vamos dizer assim, para uma vida de oração. Então, ontem mesmo eu dizia, né, o meu coração, eu quero amar a Deus, mas eu vejo que o meu coração é limitado, é cheio de defeitos, né, de falhas, de egoísmos, de idolatrias, e eu vejo que eu quero chegar a amar o Senhor como Ele merece, como eu devo amá-lo, mas eu vejo também que existe uma limitação da minha parte, né? E então, o que a gente precisa? Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio para esse empreendimento, essa aventura que é entrar, né, ter uma vida interior. Falava da porta do castelo, né, poder entrar nesse castelo, ter uma vida interior. Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, diz que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado nos nossos corações, com o qual Ele quer que o amemos. Ou seja, Deus nos dá o amor para que nós possamos amá-lo. Né? Deus nos dá o amor, esse amor que nós não temos, que não é perfeito, Deus nos dá o Espírito Santo e faz com que nós possamos amá-lo de uma forma perfeita. Agora, não vai acontecer vida de oração, e aqui vamos entrar nos fundamentos. Não vai acontecer vida de oração se nós não tivermos a virtude da humildade. Tá? Eu vou ler aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Então, lá no mesmo número que eu li ontem, 2559, nesse parágrafo, né,
na parte aqui do catecismo que fala justamente sobre a oração, diz o seguinte, olha só. De onde falamos nós ao rezar? Boa noite, Padre Boris, seja bem-vindo. Então lá no catecismo fala assim, de onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Olha só, a humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. De novo aqui o catecismo fala, né, que a oração é um dom de Deus, é um dom divino. Deus nos dá a graça de rezar, né, de orar. O homem é um mendigo de Deus. Bonito isso, né? O homem é um mendigo de Deus. Então, se eu for com soberba, né, se eu for com orgulho rezar, pode esquecer de vida de oração. Não vai acontecer. Porque Deus resiste aos soberbos. A humildade, então, é fundamental para ter vida de oração. E é engraçado porque parece uma contradição. Porque se nós voltarmos a lembrar, a pensar no porquê que nós rezamos, né? Ontem nós falávamos sobre isso, a gente vai lembrar que é para ter uma caridade cada vez mais alta, cada vez mais perfeita, para poder amar a Deus como Ele merece e como nós devemos amar. Né? Por isso que eu rezo, para progredir no amor, na caridade. E isso não é pouca coisa, né? Querer amar a Deus com perfeição não é pouca coisa, desejar isso, né? Digamos que é assim um grande empreendimento na nossa vida, né? Então eu tenho de um lado a humildade, que é fundamental para a vida de oração, e do outro eu tenho esse desejo de algo que é muito grande, que me ultrapassa, né? Que está além das minhas possibilidades, né? Das minhas capacidades. E aí entra uma virtude que chama magnanimidade. É a virtude que me faz apreciar a grandeza da minha vocação. Não é que eu seja grande, muito pelo contrário, mas a vocação a que Deus me chama é muito grande, né? Deus me chama para ser uma grande santa. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Então, vocês poderiam estar aí pensando assim, nossa, mas que falta de humildade da Letícia, né? Tá se achando, querer ser uma grande santa. Se a gente lembrar, eu não sei se vocês vão lembrar da noite que nós falamos aqui, da Pequena Via, de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, ela tinha noção de que ela era muito pequena perto dos grandes santos, né? Era um grãozinho de areia perto das grandes montanhas que ela via, que era como ela enxergava os grandes santos, né? Mas ela tinha uma certeza dentro dela que Deus a queria uma grande santa e que Deus a faria uma grande santa. Né? Então, na verdade, não é falta de humildade querer dar a Deus um amor incomensurável, porque isso é a santidade. Ontem nós falávamos ser santo nada mais é do que amar a Deus. Querer dar a Deus um amor sem medida. Né? Não é falta de humildade, por quê? Porque é por Ele, não é por mim, né? Não é que eu quero me promover com a santidade, mas eu quero dar a Deus aquilo que é devido. E então essas são as predisposições para se começar a rezar, né? É como ter de um lado a humildade, do outro lado a magnanimidade, e essas duas coisas mantendo a corda tensa, como a corda de um violão, né? Que se mantém afinada, né? Pela tensão que existe nela. A humildade obriga o homem a se considerar pouca coisa, considerando a sua própria insuficiência. Isso quem diz é São Tomás de Aquino, né? A humildade nos obriga a nos considerarmos pouca coisa, dado que nós somos insuficientes. Então, eu sou nada, né? Eu sou um vaso de barro, na verdade. E isso não é só um pensamento, isso tem que ser uma verdade para nós, né? Não é algo que está só na nossa cabeça, assim, um raciocínio, mas é algo que é uma verdade.
Porém, né, apesar de nós sermos esse vaso de barro, é um vaso de barro no qual Deus colocou o seu tesouro dentro. Então, não por mim, mas por causa do dom de Deus é que nós somos chamados a uma grandeza espiritual. Não pelo barro que nós somos. Né? E aí São Tomás de Aquino também diz assim, em relação à magnanimidade, né? A essa grandeza espiritual que somos chamados. Esse desejo de alcançar. Que essa virtude permite ao homem perceber sua dignidade, levando em conta os dons que recebeu de Deus. Né? Apesar da pobreza do barro, a dignidade é grande, né? Considerando o que Deus deposita dentro desse barro. A gente acha que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, exatamente isso. São Paulo diz assim: trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então é um dom realmente de Deus. A grandeza está nisso, né? Eu sou de barro, mas Deus que é infinito habita em mim. Quando a gente se põe a rezar, devemos nos colocar numa humildade que nos leva a adorar Deus. E podemos adorar Deus em nós mesmos. Então, você que é batizado, você leva em você Deus. Ele habita em você, ele habita em mim. Essa humilhação do homem, né, diante de Deus, o leva quase que automaticamente a adorá-lo. Tem um Salmo 8, que diz assim, Senhor, algo assim, contemplando as estrelas que tu criaste, eu fico pensando, o que é o homem para dele te lembrares, né? O que é o filho do homem para dele cuidares? E de fato, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professora de física, né? E eu gosto muito desse tema, eu gosto de falar para os meus alunos sobre a grandeza do universo, né? Como nós somos tão pequenos. Se a gente pensar só no universo, a gente já tem uma noção de quão pequenos nós somos. E se a gente pensar assim que Deus criou tudo isso, muito mais. Então, nós vivemos num sistema solar que está localizado numa grande galáxia. Para vocês terem uma ideia, o diâmetro dessa galáxia, se a gente acendesse um farol de um lado, demoraria 100 mil anos para a luz atravessar toda a galáxia. Só 100 mil anos depois, alguém do outro lado da galáxia veria essa luz, de tão grande que é. E a luz, gente, viaja a uma velocidade enorme, né? E isso é só uma galáxia, né? De bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo. Quer dizer, é algo tão grande. Mas isso é o quê? Uma gota, né? É um grãozinho na criação de Deus. Então, o que é o homem para Deus nos lembrar de nós? O que é? E assim eu faço os meus alunos se sentirem bem pequenos. Né? Então, é fantástico que Deus se importe comigo. Né? A distância é tão grande entre mim e Ele, é assustador como Deus se importa comigo, como Deus me ama, eu que sou tão pequena, né? Sou um nada. Então, assim, para nós começarmos a vida de oração, nós temos que... Boa noite, Gilvanda, tudo bem? Nós temos que ter em mente 4 pilares, né? A primeira é a humildade. Então, nós temos que ter um ato de humildade que nos leva a adorar a Deus, que está em nós. Essa história do vaso de barro que leva um tesouro dentro. Ter em mente que o vaso é de barro e a grandeza está nesse tesouro que Deus deposita em nós. O segundo ato é um ato de fé. Esse ato de fé é acreditar, é crer que Deus me ama, que por mim Ele se encarnou, por mim Ele morreu, por mim Ele sofreu, né? Tudo isso, quando você contempla todo esse amor de Deus, tudo que Ele fez por você, tudo que Ele fez por mim, vem acompanhado de uma admiração, vem acompanhado de amor, vem acompanhado de gratidão. Então é isso que acontece quando nós contemplamos os mistérios da fé.
O terceiro ponto que nós podemos nos apoiar para ter uma vida de oração é o seguinte, é a esperança. Olha, no final nós estamos falando nas virtudes teologais, né? A fé, a esperança, né? Porque esse ato de fé acaba me levando numa esperança. Porque se Deus me amou tanto, eu espero que Ele vá me conceder os meios necessários para a minha salvação e para a minha santificação também. E em quarto lugar, um ato de caridade. Então, amar a Deus com amor de amizade. É um amor mesmo de relacionamento, né? Uma amizade com Deus. Eu recebo o amor de Deus, Ele me amou primeiro, e eu, então, vendo esse amor, contemplando esse amor, eu quero dar uma resposta a esse amor. Eu quero amá-lo de volta. E estabeleço esse relacionamento, na verdade, que é sustentado por Deus, né? É dom dele. Ele já me concedeu. Então, para a caridade com Deus, que seja de afetiva, porque no início eu digo, eu quero amá-lo, Senhor. Eu sei que tu mereces, né, o meu amor. E eu quero que isso se realize, eu quero amá-lo. Para que passe de afetiva para efetiva, então eu preciso moldar a minha vontade de Deus. E aí o que eu falava num outro dia, que a oração ela precisa dar frutos, né? Não pode ficar só naquele momento ali em que eu converso, entro num colóquio ali com Deus, num diálogo com Deus, mas depois acabou aquele momento, acabou tudo, volto para minha rotina e esqueço de Deus. Né? Não, isso precisa frutificar concretamente, né? Então, por isso a oração não é para mudar a vontade de Deus. Eu não rezo para mudar a vontade de Deus, né? Para que Ele faça diferente a minha vida, mude as circunstâncias da minha história, né? Da situação que eu vivo, ou das pessoas que me cercam. Mas eu rezo, eu entro em oração para mudar a mim, de maneira que eu seja moldada à vontade dEle. Mesmo que eu coloque para Deus, eu derrame meu coração para Deus, fale das minhas angústias, fale dos meus medos, né? Coloque tudo isso, porque afinal de contas é uma relação de amizade, mas estar sempre pronto a fazer aquilo que Deus quer. Vamos lembrar da oração de Nosso Senhor no horto, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Então, no final das contas, a gente reza, porque o que importa é fazer o que Deus quer. Nós rezamos para que Deus nos ajude, nos transforme para fazer o que Ele quer e querer o que Ele faz. Querer o que Deus quer, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Tá? Então, essas são as pinceladas que eu gostaria de falar hoje para vocês sobre como iniciar, né? O que ter em mente para começar uma vida de oração. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a perseverança na vida de oração. E depois nas próximas transmissões a gente pode falar de algumas formas de oração, né? A prática da oração, na prática, como que a gente pode fazer isso. Mas antes de ir para a prática, é sempre bom ter em mente todo esse fundamento, né, tão importante. A humildade, a fé, que Deus me ama, a esperança de que Ele me amando, Ele vai me dar os meios necessários para a salvação. E o ato de caridade, que é o ato de amar a Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, acima da minha vontade, querer a vontade dEle. Muito bem? Então é isso. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu queria contar para vocês que a partir da próxima semana nós vamos diminuir um pouco a frequência do momento de espiritualidade, que vem sendo todos os dias da semana. Vamos passar a ter o momento de espiritualidade às terças e quintas, no mesmo horário, às 9 da noite, tá? Isso, eu peço desculpa para vocês que eu não vou conseguir sustentar todos os dias, mas é por uma questão mesmo da minha vida pessoal, dos meus 5 filhos que eu tenho para cuidar, né? Meu trabalho, que eu continuo trabalhando em casa como professora, continuo dando aulas online. Então,
até que eu possa preparar melhor, né, a nossa conversa aqui no momento de espiritualidade, tá bom? A gente vai passar a se ver às terças e quintas, então a partir da semana que vem, tá bem? Vamos então cantar, vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que intercede por nós, que quer muito que nós sejamos santos, que nós amemos o seu Filho, ela que ama como ninguém ama, nosso Senhor, e quer muito que nós também o amemos. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo sua intercessão por todos os sacerdotes, em especial pelo Padre Boris, também pelo Papa Francisco, que Deus o ilumine, o ajude a levar a sua igreja. Vamos pedir por todos os doentes, né, dessa pandemia, por todos os profissionais de saúde que estão se desdobrando aí para cuidar desses doentes, por todas as famílias que foram atingidas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos cantar o Regina Coeli, então? Essa antífona mariana do tempo pascal. Nós temos cantado todos os dias, né? Regina Coeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.